Então, vamos aqui à parte 2 desse episódio 6, né? Que é o conto do capítulo 5. A gente já leu o conto na parte 1. Agora, na parte 2, eu quero aprofundar mais com vocês. Como a gente já viu, então, essa é uma história de amor, né? E é uma história de amor que conta o amor sobre uma outra ótica, né? Geralmente, quando a gente fala amor, principalmente relacionamento e realização, a gente vê como algo perfeito. E isso é muito natural, porque a gente cresce buscando a perfeição, né? A gente ouve que a gente é imperfeito, mas é que o objetivo, o nosso rumo, né? Nossa meta é chegar à perfeição. Então, quando a gente idealiza amor, a gente idealiza a perfeição como se no amor só coubesse a perfeição, só coubesse o belo. E esse conto, ele mostra que, na verdade, não é assim que a gente ama de verdade. E hoje em dia, isso já não é mais, assim, algo incomum, né? A gente está percebendo, assim, um movimento muito grande das pessoas integrarem a sua parte luz com a sua parte sombra, aquilo que elas escondem, na verdade, é uma autenticidade. As pessoas, elas estão começando a aceitar a ser mais vulneráveis. Mas quando a gente fala isso no universo feminino, é algo que está assim no campo do universo feminino, de uma maneira muito impregnada, principalmente por conta de virmos de muitas gerações patriarcais, né? Onde a lógica predomina e o sentimento é visto como uma coisa ruim. Então, quando se fala sobre amor, principalmente as mulheres, elas criam muitas fantasias de que o amor tem que ser perfeito. E, na verdade, é muito difícil atingir essas expectativas e a essas fantasias, porque a realidade é que somos seres humanos que temos virtudes e temos fraquezas e temos medos, né? Somos singulares e a nossa dualidade é o que nos torna humanos. Então, a Clarissa coloca que são 7 tarefas que ensinam uma alma a amar a outra de verdade. E ela vai falando sobre cada uma delas. Aqui eu vou misturar um pouquinho de todos os conceitos conversando com vocês, mas a gente vai abordar as 7 tarefas. Então, ela fala que é assim, né? Existe uma luta entre o que vive no mundo objetivo e o que foi forçado a viver no mundo subterrâneo, porque é reprimido. E aí a gente vê que é muito assim, o lado masculino e o lado feminino, homem e mulher, né? A gente vem nessa sociedade patriarcal, onde a lógica e a objetividade é valorizada e o sentimento é reprimido. E isso fica muito claro no conto. E então por isso que muitas vezes quando as pessoas se relacionam, sejam amorosamente ou às vezes naquilo que elas escolhem fazer ou nos relacionamentos com os filhos, principalmente as mulheres, é comum que a gente queira muito a paixão. Quem não quer, quem não quis, né? Viver uma paixão, uma coisa avassaladora, uma coisa sensacional. Só que isso acaba, né? Pode ser que alguém que está me escutando já tenha passado por isso, sabe que isso faz parte, ou pode ser que não. Mas a verdade é que a gente não está falando aqui do tipo, olha, isso acaba. Eu acho que a ideia que ela quer trazer aqui é que além da naturalidade de que acaba, não acaba porque fica ruim, acaba porque é um ciclo. Acaba porque nesse primeiro momento é normal que seja atraído pela expectativa e pela fantasia, mas que depois o que faz vir o amor além da paixão, né, que está presente nesse primeiro momento, é a gente permitir que a fantasia morra para que venha uma coisa mais profunda. E não que, acabou a paixão, agora você lida com o feio, como se o feio tivesse que ser relegado, fosse horrível, né? E é engraçado que quando a gente entra em contato com essa segunda parte dos relacionamentos, né, até mesmo quando a gente está no autoconhecimento, a gente condiciona a nossa felicidade à expectativa do que aquilo que a gente sonha ou o outro seja exatamente quem sonhamos que ele fosse, que tudo só fosse lindo, né? E não é assim. Cada parte de nós tem essa resistência em reconhecer essa morte e que essa morte tem que participar
dos relacionamentos para que esses relacionamentos possam passar para a fase 2. Então, literalmente, perder a ilusão de que o amor tem somente o aspecto positivo. E aí é que vem a coragem para ir para a fase 2, né? Que é onde a gente assusta muitas vezes. Por quê? Essa fase 2 é a fase que a gente entra em contato com alguma coisa que pode ser muito legal, mas para ser esse muito legal, a gente tem que ceder à intimidade e ao envolvimento. Só que não é fácil ceder a isso, porque exige uma coragem investigativa, né? Em entender o que tudo aquilo quer dizer, por que aquela pessoa chegou à sua vida, ou por que você está fazendo aquilo no seu trabalho, ou por que você tem que lidar com essa parte do seu filho, ou por que você tem que lidar com essa parte de si mesma, né? Tem que haver essa disposição em entender como tudo funciona. E o que significa tocar essa parte que não é bela em nós mesmos e no outro? É desenvolver a cumplicidade. Então isso coloca a personalidade, o desejo, tudo à prova, né? E aí a gente se depara com uma realidade. O amor, ele tá presente, firme, quando ele se relaciona com todas as partes, né? A integridade do amor é se relacionar com o belo e com o não belo. Somente o ego é um pretendente que quer uma coisa certinha, bonitinha e imutável. Por quê? Porque o ego teme que a paixão termine, que o prazer acabe. E isso, dessa maneira, ele prejudica a si mesmo, né? Ele se perde no seu próprio caminho. E aí, como é que a gente sabe, então, né? Como que a gente sabe se tá no caminho certo, seja com um relacionamento ou o que for? Se perguntando. As perguntas, elas têm se mostrado assim como um desembaraçar. Então, pergunte-se aí, né? Nos ciclos da vida, de vida, morte, vida, né? Paixão, morte, vai nascer uma coisa nova. A morte aí é uma incubadora da nova vida. Então, se pergunte, né? Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que precisa morrer em mim, mas eu hesito em permitir? O que precisa morrer para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? Qual vida eu tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? Então, são perguntas que refletem a nossa consciência, né? Refletem o desejo da nossa consciência. Quando a gente faz essas perguntas, são oportunidades que a gente vai cavar para iluminar as nossas trevas e ver de verdade o que estamos fazendo e não o que pensamos que estamos fazendo. Literalmente é superar o desejo de se sentir em segurança, porque o desejo de se sentir em segurança é do ego. Se a gente quer aprofundar no amor, o amor é a junção e o relacionamento do belo com o não belo. E aí como é que você entra nisso, né? Inocente. E a inocência aqui não é ignorância, pelo contrário, a inocência é a abertura completa para a criação e para a renovação, que é o momento que o caçador dorme. Então, é durante o sono que ele se desliga do ego, do medo, de tudo, e ali ele permite se reencontrar, ele permite se criar, né? É necessário ali e pra gente que a gente se permita amar apesar do medo, apesar do que for. E aí se amar, amar o outro, amar o que vive, se jogar, é um mergulho. Por quê? O que não permite o amor e fica buscando a segurança é o excesso de controle. E quanto mais a vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida para se controlar. Então, o que diminui a necessidade de controle? A confiança de que existe um significado maior e mais profundo em todas as coisas, né? Então, nos relacionamentos é importante demais que haja confiança para que não fique projetando o medo que se tem do outro.
não faz sentido esperar ficar forte para se confiar, porque esse dia nunca vai chegar. O que faz sentido é se jogar, é experimentar, porque é no experimentar que o verdadeiro sentimento e a paixão e a compaixão por nós e pelo outro, é nisso que fica evidente, que é quando sai a lágrima do olho do caçador, né? Ou seja, é o masculino, a razão, dando espaço para enfrentar o seu próprio ferimento, aquele que ele havia negado durante tanto tempo. Então acaba aquela negação, aqueles traumas, questões que não foram resolvidas, às vezes abuso, que permite com que a pessoa que não permite com que a pessoa se entregue nas relações de amor, que faz com que a pessoa viva buscando a segurança como se ainda estivesse vivendo aquele trauma. Principalmente as mulheres que durante gerações sofreram abuso de muitas maneiras e tiveram que ficar caladas, né? E depois que passa essa fase, você consegue libertar a sua lágrima e consegue permitir que a inocência venha e você saia do mundo das fantasias e das expectativas e volte a toda a energia do seu ser para você. É ali que o coração, que é o centro psicológico e fisiológico, entra em ação. Então, os sentimentos ali ficam de uma maneira mais genuína, mais inteira, e a gente se torna o co-criador da realidade. A nossa criatividade é expandida pelo coração. Então, a gente tem acesso a tudo. Por quê? Porque essa é a energia da mulher selvagem, a de criação atemporal. Né? Então, nisso tudo, o que fica muito claro pra gente à medida que a gente vai vendo esse livro? Os ciclos, né? O quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos ciclos pessoais, dos ciclos dos relacionamentos. E principalmente que existe um belo e um não belo, e ambos fazem parte do amor. Que o amor não é só uma dádiva. O amor, em sua plenitude, é uma série de mortes e renascimentos. A paixão morre e volta, tem inúmeros finais e recomeços, em todos os tipos de relacionamento. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, tudo isso aumenta e diminui em ciclos relativamente pequenos. E a solução é a gente encontrar esses ciclos e viver o contrário. É como a respiração, né? A gente enche e depois solta. Então a gente tem que entender que na nossa vida a natureza é essa, e não temer mais a morte das coisas, não ficar agarrado a coisas que não vão dar mais certo na nossa vida e a gente querer que aquilo seja permanente para sempre. Tanto as coisas boas, né, o prazer, a gente tem que ter essa consciência da impermanência, quanto as dores. Então é aquela coisa, sabe, nada dura para sempre, tudo são momentos, tudo são instantes, tudo são ciclos. E hoje a gente vê um resgate do feminino fortíssimo, principalmente na questão da gente tirar o nosso feminino, mesmo a gente sendo mulher, do nosso inconsciente. Não reprimir mais os nossos sentimentos, não reprimir mais a nossa intuição. É muito importante, agora falando a questão de relacionamento, que haja esse desejo no relacionamento de cooperar, né, com a psique feminina. Por quê? Porque quando a mulher está realizada, ela pode encontrar um amor. E quando o homem ele abre o feminino da sua psique, esse feminino é capaz de despertar uma mulher selvagem também. Então, quando a gente fala aqui sobre a mulher selvagem, a gente tem que pensar nisso de uma maneira muito ampla e saber que são transformações, é a abertura para se transformar, é a abertura para o ciclo de amor, morte, sentimento e coração que coloca a vida da gente num outro patamar. Mulheres que Correm com os Lobos é um livro de grande despertar nesse sentido, de despertar dos ciclos, de despertar da nossa natureza mais primitiva e não daquela que somos moldados, não daquilo que nós reprimimos. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão do capítulo 5 e logo em breve vai estar disponível também
o capítulo 6 no próximo podcast. Um beijo a todos e até lá!